nos próximos capítulos da novela A Gata. Porém, ela responde que não é por Fernando que está fazendo isto, e sim por seus filhos, e que por eles é capaz de tudo. Do outro lado da cidade, a polícia invade o barracão de Rita procurando por Inês, que está a poucos metros de distância, fechando o acordo com seus comparsas para executar o sequestro, quando descobre que tem policiais na sua casa. Os rapazes mandam a moça fugir para bem longe. Inês acha que a deduraram para as autoridades e coloca a culpa em Garibaldo e Tony. Enquanto isso, Lorena enfrenta o marido e diz que é sua esposa, e não sua empregada. Ele diz que isto não será por muito tempo, mas a mulher grita: "Vou estar casada com você tempo suficiente para que o testemunho que eu der pese muito neste julgamento e pode mandar sua estratégia pro inferno. Quer ver como acabo com você em um só golpe?" Cheio de ódio, o velho diz que ela não pode depor contra ele. Porém, Lorena responde que pode sim, e sai às gargalhadas. Augusto não se contém e levanta a mão para bater na esposa, mas Mariano chega bem na hora e defende a mãe. O rapaz atira o pai no chão, aponta o dedo para a cara dele e diz: "Não se atreva a tocar na minha mãe, pois aí sim, vou esquecer que temos o mesmo sangue, apesar dos dois não gostarem disto. Você é um covarde. Não quero acreditar que você foi tão baixo. Querer bater na mulher que dedicou sua vida a você, que te deu uma família e arriscou tudo para que você voltasse ao poder." O melhor é a cara da Lorena. Agora começa o teatrinho. Ela implora para que o rapaz não fale assim com o pai e diz que o problema do casal é só deles. Mariano insiste para a mãe ir com ele, mas ela se recusa, dizendo que vai ficar com o marido até que saia a decisão do juiz. Do outro lado da cidade, Paulo pede desculpas a Esmeralda por não a ter apoiado na decisão de não fazer a cirurgia. E no lixão, o investigador avisa a Rita que é melhor ela não encobertar a neta, se não quiser passar seus últimos anos de vida na cadeia. Rita descobre que Inês está sendo intimada e as duas terão que ir até a delegacia depor. Centavinho chega e quase é preso novamente, mas a velha livra a cara do rapaz. Neste meio tempo, Inês e seus novos seguidores do mal encontram Garibaldo e Tony. O bando acusa os dois de terem delatado Inês para a polícia. Garibaldo se defende e diz que eles são uma gangue e lembra que se cai um, caem todos. O clima esquenta, mas a garota se mete e aparta os rapazes. Garibaldo continua se defendendo e diz que uma coisa é ele querer estudar e outra é não ser o mesmo de sempre e acertar as coisas na porrada. Inês interrompe novamente, dizendo que ela foi identificada e precisa se esconder. Mas Garibaldo deixa claro que ele não vai fugir e se tiver que pagar por seus erros, que assim seja. Porém, o rapaz avisa que jamais delataria um dos seus comparsas. Algumas horas mais tarde, Mariano vai procurar o irmão na casa de Silencioso e conta que Augusto quase bateu em Lorena. Paulo se irrita e diz que vai levar a mãe para morar com ele. Porém, o rapaz diz que já tentou, mas ela escolheu ficar com o marido. Enquanto isso, Augusto volta ao cativeiro onde Perla está presa. Só que desta vez a mulher está de pé e se arruma para recebê-lo. O velho se anima todo, dizendo que vai recuperar a casa para que ela possa arrumar tudo do seu jeito e avisa que vai se divorciar de Lorena, para casar-se com ela. Mas Branca não reconhece o homem e pergunta quem ele é. Ele diz que é seu marido e que os dois se amam muito, aproveitando a oportunidade para dar um beijo na mulher. Na periferia, Paulo está enlouquecido batendo na porta do apartamento do pai quando Gisela chega. Ele quer saber o que a mulher está fazendo ali e a dona da galeria explica que foi visitar seu amigo Augusto. Os dois discutem e finalmente Paulo consegue se livrar da doida. No cativeiro, Branca sente nojo do beijo que ganhou de Augusto. Mais uma vez ela pergunta se ele é mesmo seu marido, pois ficou com o estômago embrulhado quando ele a beijou. Ela também quer saber por que ele a mantém trancada naquele lugar, se os dois são casados. Augusto diz que ela está ali porque os dois decidiram escondê-la, já que tem muita gente má procurando por ela. Ele novamente beija Branca no rosto, mas ela continua sentindo a mesma coisa. Quando fica sozinha, ela se angustia ainda mais, pois se dá conta que, na verdade, é ela quem pode estar sequestrada. E enquanto Lorena visita Mônica e conta sobre seu divórcio, dizendo que o marido ama outra mulher, no lixão, Chácharas tenta animar a namorada, que está muito triste. Mônica sugere a Lorena que contrate um detetive particular para descobrir quem é a tal mulher. Minutos mais tarde, Inês chega ao barracão de Rita. A avó tenta ser carinhosa com a moça, mas ela dá um safanão na velha e diz que está com muita pressa, pois precisa sumir por um bom tempo. Rita quer saber o que está acontecendo, mas a garota manda a mulher deixá-la em paz e quer saber se tudo tem a ver com as joias que Gata encontrou.
Chácharas tenta intervir, mas Inês o desafia e avisa a avó que talvez as duas nunca mais se vejam. Quase chorando, a garota pede ao velho boxeador que cuide de Rita. Algumas horas mais tarde, Mônica chega com Lorena ao apartamento e diz que encontrou um detetive muito bom, mas a mulher revela que achou o serviço do investigador muito caro. Porém, a garota está disposta a ajudar e conta à tia que as despesas serão por sua conta e que o tal homem contratado vai virar a sombra de Augusto. Mariano está com Esmeralda e os sobrinhos na mansão, quando a moça diz que quer dar andamento à quermesse para angariar fundos para que mais meninos do lixão recebam bolsas de estudos. Os dois estão entusiasmados preparando cartazes para divulgar o evento e ainda fazendo a lista do que falta providenciar. Xavier chega à mansão para visitar Esmeralda, acompanhado por Virgínia. O médico é apresentado a Mariano e Esmeralda conta que ela e o cunhado estão preparando uma quermesse. Xavier se dispõe a ajudar. Na periferia, Lorena está com Gisela em seu apartamento e diz que soube que a mulher foi visitar Gata no hospital. Dissimulada, a serpente responde que foi prestar seus sentimentos pelo estado da moça, mas a mãe de Paulo não acredita em uma só palavra e ainda responde que ela é tão cínica que não faz questão nem de esconder o jogo. Gisela diz que não tem por que se esconder e ainda alega que Esmeralda conquista Paulo através do vitimismo. Mas ela, ao contrário, vai conquistar o artista, através do otimismo. Só que Lorena não desiste e pergunta com que intenção Gisela foi ao hospital. Irônica, a dona da galeria pergunta se foi declarada a inimiga número 1 de Lorena, mas a mulher responde: "Não, a inimiga número 2, querida. A número 1 sou eu." Mas a bruaca não deixa barato e diz: "Fui colocar aquela gata pulguenta no seu lugar. Se ela estivesse acordada, teria dito que seu lugar é no lixão e que ela deveria voltar para a lixeira, de onde nunca deveria ter saído." Só que a esposa de Augusto não deixa barato e diz: "Pensei que você era mais esperta, mas não. Você é apenas uma metidinha que sempre está disposta a humilhar os outros." Irritada, Gisela responde que vai ser sincera e conta que foi até o hospital para desejar tudo de mal à esposa de Paulo. Lorena, sem perder o rebolado, devolve dizendo: "Pois então, vou tentar ser explícita. A Esmeralda foi mordida por uma cobra que ninguém sabe de onde veio. Por acaso você teve alguma coisa a ver com isso? Foi você quem levou a cobra e colocou em perigo a vida da gata?" Enquanto isso, na mansão, Paulo chega e encontra Esmeralda, Mariano e Xavier se divertindo com Virgínia, preparando o material para a quermesse. O rapaz também se dispõe a ajudar e lasca um monte de beijo na mocinha. No apartamento, Gisela diz a Lorena que ela sempre ficará na dúvida de sua participação no evento da cobra, pois, se ela dissesse, teria que matar a mulher. Lorena diz que Gisela está louca, e ela responde que está louca de ciúmes e de raiva da gata, jurando que vai destruí-la, de qualquer jeito, mesmo se tiver que destruir a si mesma. Gente, olha a cara da Lorena. Ela já se ligou na fraqueza da inimiga, mas resolve responder que, para que ela consiga machucar Esmeralda, vai ter que passar por cima do seu cadáver, revelando que está defendendo seus filhos. A mulher ainda avisa: "Escute bem, antes de me arrepender por todo o mal que fiz, eu era a rainha das vilãs. Então eu posso prever seus passos e te aviso que não é conveniente me ter como inimiga." De saco cheio, Lorena manda Gisela se afastar de Paulo e ainda ameaça a moça, dizendo que vai defender o filho custe o que custar. Mas a Serpente Vermelha também avisa que ela vai saber do que é capaz. Porém, Lorena não se mixa e diz para Gisela não a provocar, ou vai se arrepender. Sem saber no que está se metendo, Gisela então declara guerra a Lorena e ainda tem a cara de pau de dizer que quer ver quem sairá vencedora desta situação. Minutos mais tarde, Lorena visita Paulo e conta o que aconteceu. O rapaz diz que a mulher está louca e sente muito por ter que ficar ligado à dona da galeria por causa do contrato. A mãe de Paulo o aconselha a viajar com Esmeralda para bem longe e ainda lembra que a audiência do processo de Augusto está próxima e, dependendo da decisão, a saúde da moça poderá ser afetada. Neste meio tempo, Esmeralda vai visitar as crianças do lixão, acompanhada por Jacira. Ela explica a Maria tudo o que aconteceu e distribui presentes para a garotada. Porém, Gata sente falta de Rita e pergunta onde a velha anda. Maria conta que a cartomante não é mais a mesma por causa do que aconteceu com Inês. Do outro lado do lixão, Inês e seus cúmplices terminam de planejar o sequestro de Gata. A moça explica que quer o dinheiro para ir embora para bem longe. Mas os rapazes estão com medo e dizem que ser preso por sequestro é muito complicado. Porém, a bandida diz para os sujeitos relaxarem, pois depois do show, todos eles vão embora. Enquanto isso, Rita conta a Gata que a polícia esteve procurando por Inês, e a moça teve que ir embora.
Do outro lado da cidade, Fernando conversa com Paulo e quer saber se ele continua se encontrando com Gisela. O rapaz responde que sim, pois tem um contrato de trabalho com ela. Silencioso resolve dizer ao genro que a dona da galeria de artes é muito perigosa e pretende fazer muito mal a Esmeralda, mas o pintor responde que vai defender sua amada, com a própria vida. O Marquês aproveita para contar ao rapaz que já tomou providências em relação ao papel em branco que Augusto roubou e revela que agora, sim, ele é um homem totalmente arruinado, que não tem onde cair morto. No lixão, Gata segue Garibaldo em sua cadeira de rodas. O rapaz diz que não sabe onde Inês está, mas revela que a moça participou do assalto à joalheria e atirou num policial. Esmeralda se preocupa e diz que precisa encontrar a moça, pois só assim poderá ajudá-la. Na periferia, Augusto pega um táxi e liga para Diógenes para saber como está Branca. Ele avisa que estará no cativeiro em poucos minutos. O advogado é seguido pelo detetive contratado por Lorena. Enquanto isso, no apartamento de Paulo, Silencioso pede ao rapaz que nunca deixe de procurar por Perla, se ele vier a falecer. E no cativeiro, Perla não está entendendo nada. Ela percebe a chegada de Augusto, que pergunta à mulher se ela já se lembra dele. Ela diz que a única coisa que sente por ele é medo. O advogado conta que ela está confusa por causa da pancada que sofreu na cabeça e ainda revela que o homem mau voltou, roubou tudo que os dois tinham e por isso teve que escondê-la naquele lugar. Perla pergunta qual é o nome do homem mau. O velho responde que é Fernando Santa Cruz. Do nada, a mulher recupera a consciência e percebe que o homem que está na sua frente é, na verdade, o homem mau. No instituto, Xavier avisa a Esmeralda que vai cuidar da recuperação da moça pessoalmente. E no meio do nada, Augusto conversa com Diógenes e diz que pensou que não precisaria sedar Branca novamente. O velho jura que vai fazer a mulher esquecer de Fernando e conquistar seu coração. Enquanto dorme, Perla tem flashes de memória e, aos poucos, começa a se lembrar do que aconteceu. Ela também se lembra do reencontro com Fernando e das últimas palavras de Augusto. Cada vez mais em dúvida, a mulher começa a gritar que não sabe qual dos dois é de fato seu marido, e começa a chamar de novo pela filha Renata. Minutos depois, Augusto pega outro táxi para voltar e continua sendo seguido pelo detetive. Mas, mal chega em casa, o velho recebe a visita de Paulo, que está furioso, e avisa ao pai que se ele tentar tocar na sua mãe, vão ter que resolver a situação de homem para homem. Às gargalhadas, Augusto pergunta ao filho se, por acaso, ele sabe o que é ser homem, pois sempre foi um estúpido que dependeu dos seus cuidados e seu dinheiro, e nunca enfrentou a vida. O velho manda o filho trazer uma pistola na próxima vez que for visitá-lo, pois assim poderão se enfrentar em pé de igualdade. Paulo continua gritando e pergunta se, além de ser um ladrão, também quer se tornar um assassino, mas o advogado, que tem todas as respostas na ponta da língua, diz que existem coisas que se tem que fazer para provar que se é homem de verdade. E como não pode deixar a oportunidade, Augusto conta ao filho que quem roubou o papel assinado por Silencioso foi Lorena. A mulher chega bem na hora. Se cuspindo todo de tanta raiva, Paulo pergunta à mãe se é verdade o que o pai acabou de dizer. Do outro lado da cidade, Mônica e Mariano chegam no flat da moça e conversam sobre Gata. O detetive chega, dizendo que está ali para informar o que o Sr. Augusto Martínez Negrete fez durante o dia. Na periferia, o velho continua se divertindo com a situação e Lorena acaba confessando que é verdade o que seu marido falou. Neste meio tempo, Mônica explica quem é o sujeito e explica que ela e sua tia contrataram o detetive para descobrir quem é a amante de Augusto. O investigador revela que o velho passou muito tempo em uma casa abandonada e depois voltou ao seu apartamento. Mariano quer o endereço, porém o homem diz que prefere primeiro falar com Lorena. Na periferia, Paulo continua com o Piti e Lorena, com o dramalhão. Ela tenta se justificar, mas o advogado lembra que ela é a rainha da mentira e ficou impressionado com a capacidade dela de roubar. Revoltado, Paulo diz que os dois se merecem e vai embora puto da cara. Alguns momentos mais tarde, Paulo chega à mansão e conta a Esmeralda o que descobriu sobre seus pais, e ainda diz que o velho está destruindo Silencioso. Ele pede que a moça não conte nada ao Marquês, revelando que está muito envergonhado com a atitude de seus pais. Neste meio tempo, Lorena chega à casa de Mônica e recebe as informações do detetive particular. Vendo as fotos, ela se lembra do lugar onde Augusto passou a maior parte do dia e revela que é um antigo escritório, onde o marido trabalhava para destruir Silencioso. Mônica quer investigar o local, mas a tia está convencida de que o marido está mudado, não por causa de uma amante, mas por causa de sua sede de vingança contra Fernando Santa Cruz.
E enquanto Esmeralda distribui os cartazes da quermesse pelo lixão, Gisela aparece no apartamento de Augusto dizendo que foi buscar o velho para fazer uma visitinha à gata. O homem diz que não pode, pois tem coisas mais importantes para fazer. A mulher quer saber do que se trata, mas o advogado responde que prefere continuar mantendo seus segredos. Os dias passam e a quermesse começa a ser montada no lixão. Inês e os comparsas estão enchendo a cara, mas um deles diz que não podem exagerar no álcool. Eles comentam que estão prontos para sequestrar a gata, durante a quermesse que está acontecendo no local. No cativeiro, Augusto chega para ver Perla, e a chama de meu amor. Ele diz, mais uma vez, que é seu marido e a mulher implora para que ele a tire dali, prometendo se comportar muito bem. O homem resolve dizer que vai levá-la dali imediatamente. Só que no meio do caminho, Augusto tem uma surpresa. Gisele chega com a maior cara de cínica e pergunta se era a este compromisso ao qual ele estava se referindo mais cedo, em seu apartamento. Assustado, Augusto quer saber o que Gisela está fazendo ali, mas a mulher responde que ele sabe que pode contar com ela e confiar plenamente. Perla, totalmente fora da realidade, se apresenta à moça sorrindo e pede ao marido que diga seu nome, pois não se lembra.